Finalmente, irmão, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possas progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenha da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão, na concupiscência, como gentio que não conhece a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos disse e testificamos, porque não nós chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, graça nós te damos, Senhor da glória, por esse momento, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor eterno. Estamos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra, meu Pai. Peço, Senhor da glória, a direção do Espírito Santo, Senhor. Manda, meu Deus, para este lugar uma comitiva de anjo de glória, meu Pai. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus. Que eu venha falar somente aquilo que o Senhor propôs no meu coração, meu Pai. Que não seja eu, meu Deus, mas que seja o Senhor, nosso Deus, falando conosco, meu Pai. Eu creio, Pai, que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Puder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então nós vemos aqui a mensagem da palavra de Deus. A vida que agrada a Deus. Deus faz aqui algumas recomendações para nós agradar a Ele. Nós vemos que Paulo diz, olha, rogamos nós, exortamos no Senhor Jesus, assim como recebeste de nós. Paulo, por onde ele passava, ele ensinava a palavra do Senhor. Ele ensinava a doutrina da Bíblia Sagrada. Disse, olha, você recebeste de nós, que maneira convém andar e agradar a Deus. Paulo tinha ensinado a igreja de Tessalônica a agradar a Deus. Como era que eles poderiam andar na presença do Senhor? E ele diz, olha, e assim andai, para que possas progredir. Quando nós andamos segundo a vontade do Senhor, nós progredimos. Aqui a palavra do Senhor diz que para progredir, nós temos que andar como convém e agradar ao nosso Deus. Quando nós não agradamos ao Senhor, nós não progredimos. Se nós formos ver em vários sentidos, até mesmo sentido espiritual ou material. Nós não podemos progredir sem fazer a vontade do Senhor. Porque Ele está no controle de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz assim, porque vós bem sabeis o mandamento que tenho dado pelo nosso Senhor. O mandamento nós vimos Paulo escrevendo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, escreveu que a vontade de Deus é que nós possa andar em santificação. O que é santificação? É se distanciar do pecado. É ser um povo separado de Deus. Lá em Pedro diz que nós somos agora propriedade exclusiva do Senhor. Antes nós era povo, agora somos povo de Deus. Nós somos eleitos de Deus para fazer o que agrada ao Senhor nosso Deus. E aqui diz, olha, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que agrada ao Senhor. Ele diz, olha, vós abstenha da prostituição. Outra tradução diz da imoralidade sexual.
Aqui a palavra do Senhor nos diz que nós possa se distanciar, se abster da prostituição, da imoralidade, da fornicação, do adultério. É isso que a Bíblia está nos mostrando hoje e nós ensinando através da sua santa palavra. Que devemos estar distanciados desses pecados. Nós vamos ver que esses que praticam essas coisas não agradam ao Senhor nosso Deus. Quando olhamos lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 19 em diante, esses são os frutos da carne. Porque a obra da carne são conhecidas, a quais são os adultério, prostituição, impureza, lascívia. E isso diz a palavra do Senhor mais embaixo, que quem pratica tais coisas não herdará o reino do céu. Isso é a palavra do Senhor. É Deus falando conosco hoje. Porque a obra da carne é conhecida. A obra da carne, ela não agrada a Deus, mas ela agrada a Satanás. Aqui diz que a obra da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia. E aí continua ainda muito mais extensa: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, coisas semelhantes a esta, cerca de quais vós declaro, como já antes vos disse, o que comete das coisas não herdarão o reino de Deus. É uma palavra dura, né, irmãos? Mas é Deus falando conosco. O que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Nós podemos ver que essa prostituição, a impureza, a lascívia, ela predomina o mundo que vivemos hoje. E não só o mundo lá fora, como predomina dentro do povo de Deus. A palavra de Deus diz que devemos vestir com decência e ordem. Lascívia é aquela sensualidade que parece para as pessoas o desejo que as pessoas possam desejar. E Jesus abomina essas coisas, como diz a palavra do Senhor Jesus. Alguém pode dizer assim, mas olha, a palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos pregar a verdadeira palavra do Senhor. Nós não podemos expulsar e dizer, olha, você não pode fazer isso ou aquilo. Mas a nossa incumbência é dizer o que é pecado e o que não é. Aquilo que é lícito para agradar a Deus e o que não é lícito. Essa é a incumbência de todos aqueles que estão à frente da obra do Senhor nosso Deus. Pregar a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo isso, se nós praticarmos, não herdaremos o reino do céu. Mas a palavra do Senhor diz que para nós agradar a Deus, nós precisamos estar em santificação. Essa é a vontade do Senhor. Aqui diz que mais o fruto do Espírito é diferente, irmãos. Aquele que anda com Deus é diferente. Parece ser fácil dizer eu sou crente, eu sigo o meu mestre, falar fácil. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito, o que anda em Espírito, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é que agrada ao Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Mas aquele que anda em prostituição, nós vimos que não agrada ao Senhor. Aquele que não teme a Deus, parece tudo normal. Porque para o mundo é normal. Mas para aquele que quer herdar o reino do céu não é. Para aquele que quer entrar no reino de Deus, nós precisamos renunciar ao pecado. A palavra do Senhor nos mostra que Jezabel era que fazia isso. Lá nós vemos também, procure lá, posso abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo
palavra do Senhor, do versículo 20 em diante: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza, e ensina e engana o meu servo, para que se prostitua e cometa os sacrifícios da idolatria. E dê-lhe o tempo para que se arrependa-se da sua fornicação, da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre o que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda os rins e os corações. Darei cada um de vós segundo as vossas obras. Olha, irmão, o que diz o Senhor. Olha o que diz o nosso Deus para a igreja. Isso aqui era na igreja de Tiatira, mas Deus está falando conosco. Tudo que está escrito ficou para o nosso ensino. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel. O que Jezabel fazia? Qual era a característica de Jezabel? A característica de Jezabel era a prostituição, era a fornicação, era a vaidade. Era isso que Jezabel fazia, era dominadora, era opositora de Deus. E nós olhamos aqui que tudo que pratica, o que Jezabel praticava, é opositora de Deus. Hoje as pessoas não gostam de fazer o que agrada a Deus. Sempre as pessoas querem fazer tudo ao contrário da vontade do Senhor. Tudo ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos vestir com pudor. Nós queremos vestir da maneira que nós queremos, achamos. A Bíblia diz que devemos andar com fidelidade ao Senhor. E aqui diz assim a palavra de Deus, né? Que cada pessoa deve viver em santificação, separado, diferenciado do mundo. Isso é a santificação que Deus requer de cada um de nós. Nós vemos que Deus fez um homem perfeito. Estudamos hoje aqui, tudo Deus criou perfeito, mas nós fazemos a escolha errada. Nós fazemos aquilo que Deus não agrada. É isso que nós fazemos para desagradar o Senhor. As consequências vêm sobre as nossas vidas. Nós vemos que hoje o ser humano, o homem, quando ele fez um homem, uma mulher, com cabelo liso, ela quer o cabelo cacheado. Quando ele faz o cabelo cacheado, ela quer liso. Faz o cabelo preto, ela quer louro. Tudo ao contrário daquilo que Deus quer. É a palavra do Senhor. É a Bíblia Sagrada nós ensinando, nós mostrando o que Ele quer de nós. Jezabel que andava assim, diz a palavra de Deus, e ensinavam. Alguém pode dizer assim: não, mas a mulher do fulano anda assim, a mulher do dirigente, do pastor, do fulano de tal, eu vou andar dessa maneira. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo, diz a palavra de Deus. Nós não podemos ser imitadores de homem, mas imitadores do Senhor Jesus, Criador do céu e da terra. Esse que nos comprou com o seu sangue precioso. Foi esse que deu a última gota de sangue para nos salvar. Não foi o homem. Nós temos que agradar a Deus e não o homem, diz a palavra do Senhor Jesus. Então nós vemos que é tudo, queremos fazer o contrário. Então a prostituição, como diz a palavra de Deus, é essa, irmãos. Tudo é imoralidade sexual. Deus fez o homem e a mulher. Aí o homem não quer mais a mulher, já quer outro homem. E a Bíblia aqui diz que é abominação ao olho do nosso Deus. Não é eu. Alguém diz assim: não, mas não pode mais pregar isso. Mas eu estou falando o que Deus manda. O que está nessa palavra do Senhor. Glória a Deus. É a Bíblia Sagrada que nos ensina dessa maneira. Glória a Deus. A Bíblia diz que nenhum efeminado entrará no reino do céu, se não se arrepender do seu pecado. Glória a Deus. Nada disso.